Sejam bem-vindos ao Vortex, o nosso podcast que busca compreender a diversidade na educação. Eu sou Henrique Bauer. E eu sou a Júlia Haas. E no nosso quarto e último episódio falaremos sobre a diversidade religiosa na educação. Olá, Henrique Bauer, olá, Júlia Haas-Kroth. É com grata satisfação que eu participo deste podcast, juntamente a alunos do curso de Comunicação Social da Unisc, com ênfase em jornalismo, para, modestamente, enfim, tratar da diversidade como um todo, sobretudo hoje com ênfase na questão religiosa. Enfim, é uma satisfação poder participar. Eu quero aqui externar a minha gratidão por lembrarem de mim enquanto professor. Eu já fui professor da disciplina de ensino religioso durante mais ou menos uns 10 anos, acredito eu. Atuo principalmente na área da filosofia. Tive a grata oportunidade também de ter dado aula na Universidade de Santa Cruz do Sul, e neste momento eu não estou mais ligado à Unisc, mas continuo meus estudos pela Universidade de Lisboa, Portugal, e em virtude da pandemia, coronavírus, que nos pegou neste ano de 2020, não estou em Portugal, obviamente, não estou em Lisboa, mas estou dando continuidade ao novo normal, com aulas em EAD e com leituras afins. E aí, enfim, no que eu posso contribuir para com vocês neste programa, nesse podcast, estou disponível, evidentemente, disposto aí a partilhar, quem sabe, um pouco das minhas experiências, um pouco também do conhecimento que eu tenho acerca da disciplina de ensino religioso. Uma disciplina extremamente fundamental, muito importante, não quero aqui ser redundante, pois, sem dúvida alguma, as religiões no plural, estou repetindo, elas têm muito e elas têm muita contribuição para a compreensão da nossa vivência atual, para compreender o passado e, quiçá, também para compreender o futuro. Eu sempre gosto de tratar desse assunto e gosto de falar desse assunto. Por quê? Porque muitas vezes, eu sempre, enquanto fui professor de ensino religioso, até jocosamente brincava e até batia na tecla de que nós não tínhamos aula de religião, e sim de ensino religioso. E, de pronto, eu acredito que vocês já devem estar se perguntando por que essa distinção. Religião é particular, evidentemente, cada um tem a sua ou não tem. Mas, a mais disso, nós temos que ter presente que a Lei 9.475 de 1997, ela dispôs em seu artigo 33 que, e aí vem agora, a disciplina de religião deve ser de ensino religioso. E, inclusive, ela tornar-se-ia facultativa, ou seja, algumas instituições poderiam ter na sua grade horária, outras não. Via de regra, as escolas confessionais, ou seja, escolas que têm uma matriz religiosa, elas acabam por ter a disciplina, então, de ensino religioso. E determinada lei, à época do presidente Fernando Henrique Cardoso, um sociólogo renomado, ela propõe, evidentemente, o estudo
das religiões e não de uma religião. Vamos dar um exemplo prático. Eu tive a experiência em trabalhar numa escola confessional, rede marista, tem e tinha o ensino religioso. Vou dar outro exemplo. Eu tive também a experiência de dar aula na rede Bom Jesus, uma rede franciscana, com sede, na verdade, no Rio de Janeiro, mas com instituições em Arroio do Meio, Venâncio Aires e Porto Alegre. E aí a gente volta à temática ensino religioso, que também no mundo acadêmico poderia ser compreendida como a questão da antropologia religiosa. Vejam bem que agora eu falo de antropologia. Por que antropologia? Se nós pensarmos ao pé da letra, né, antropologia, antropos, logos, né, o estudo do ser humano, mas ligado à religiosidade. É verdade que, e aí nós temos obras recentes, sobretudo de um grande pensador, que é o israelense Harari, que tem o Sapiens, que tem o Homo Deus, e ele trabalha, tal autor, já, ou seja, faz uma volta, um retorno à história, e ele consegue traduzir de uma forma bem didática e muito clara como que a religião ou a religiosidade ou os traços de religiosidade marcaram as sociedades, marcaram inclusive quem somos nós, Homo sapiens sapiens, ou o homem racional. Evidentemente, nós podemos aí fazer aí uma breve incursão pela história da filosofia e posteriormente eu volto ao assunto. A filosofia, via de regra, a nossa filosofia ocidental, ela é pagã. Né? Nós pegarmos os pré-socráticos, nós pegarmos os clássicos Sócrates, Platão e Aristóteles, eles vivem num ambiente em que não há uma religiosidade, não há uma religião. Por isso, filosofia pagã. Posteriormente, nós vamos ter a filosofia da Idade Média. Aí sim, uma filosofia muito mais ligada com as figuras de Agostinho de Hipona, Santo Agostinho e Tomás de Aquino, Santo Tomás de Aquino, que vão colocar dentro da filosofia o quê? A religião aí católica apostólica romana. Um passo mais adiante, o Renascimento e sobretudo a filosofia moderna e o Iluminismo vai fazer com que, evidentemente, haja um rompimento dessa tradição filosófica ocidental de se pensar o mundo apenas pelo viés cristão católico. Bom, por que eu quis falar isso? Porque, fundamentalmente, nós somos marcados, evidentemente, e, aliás, aí até uma informação pertinente. As universidades, as escolas, elas surgiram na Idade Média e surgiram como um ambiente, e aí eu posso nominar Sorbonne, um ambiente religioso, Oxford, Cambridge nem tanto, mas se nós pegarmos Oxford, Coimbra, Portugal, se nós pegarmos Bolonha, na Itália, se nós pegarmos Salamanca, na Espanha, e tem mais a de Heidelberg, na Alemanha, nós estamos falando de universidades que surgiram sob o preceito cristão católico. Com o Iluminismo, e aí o século XVIII, principalmente com Kant, aí nós abrimos a perspectiva e o leque, inclusive, para falar-se até de ateísmo, para falar-se até de agnosticismo. O ateu, via de regra, é aquele, então, que vai negar a existência de um Deus, independente de ser o Deus cristão católico, de ser o Deus
islâmico de ser o Deus, enfim, da tradição judaica, ou, enfim, pode ser até budista. O agnóstico, em verdade, a gnosis, ele vai ter uma postura, uma atitude de uma certa incerteza ou um certo ceticismo, ou seja, pode ser que há um elemento criador, um Deus, pode ser que não há. Mas tudo bem, voltemos então ao ensino religioso. Eu costumava e costumo dizer, e estava de acordo e estou de acordo com a LDB, a Lei de Diretrizes e Bases, uma lei que organiza o ensino, que propunha e que dispunha essencialmente que era necessário que tivesse o estudo da religiosidade enquanto fenômeno cultural e principalmente enquanto fenômeno da pluralidade. Bem, novamente eu vou aqui pautadamente e de uma forma talvez didática até demais dizer o seguinte: nós podemos, e eu me considero até em certo momento, em certa circunstância, um estudioso das religiões, nós podemos sim ter de estudar e ter de compreender, por exemplo, no Brasil. O Brasil é um país denominado laico, ou seja, que não tem uma religião oficial, mas a maior ou a maioria, o maior número de feriados nacionais e até alguns municipais, eles têm no seu amplo sentido a representação religiosa. E evidentemente que a representação cristã católica, obviamente. O Brasil, repito, nós temos aí muitos feriados, eu poderia trazer para vocês o próprio Natal recente, evidentemente, que é um feriado cristão católico. O Carnaval, na verdade, era uma festa pagã e que, incorporada pelo catolicismo, nós vamos ter a quarta-feira de cinzas, depois nós temos a Páscoa, depois nós temos o Corpus Christi, depois nós temos no Brasil feriado de 12 de outubro, Nossa Senhora Aparecida, Dia das Crianças, mas na verdade é Nossa Senhora Aparecida. E vejam só, e ainda há cidades, exemplo, Lajeado, Arroio do Meio, acho que Venâncio, Santa Cruz do Sul, não. O 31 de outubro é feriado em virtude da Reforma Protestante, evidentemente da religião cristã, mas evidentemente do luteranismo. Então vejam só que se nós olharmos para a perspectiva prática dos nossos feriados, nós já temos aí uma implicação religiosa. Mas antes disso, e também para continuar, dizer, por exemplo, uma palavra fundamental da Lei 9.475, no artigo 33, vai ser que tem que se levar em conta o chamado pluralismo religioso. E então, quando a gente fala de pluralismo religioso, eu sempre trabalhei e trabalharia que nós temos então 3 matrizes importantes, evidentemente, no mundo ocidental e também oriental, que facilitam a compreensão do fenômeno religioso. Nós temos aí, evidentemente, também é preciso ressaltar a corrente monoteísta, ou seja, que defende um Deus apenas. Nós temos a tradição judaico-cristã, nós temos a tradição do cristianismo com a figura de Jesus Cristo, e nós temos a religião também monoteísta islâmica,
com a figura de Alá. Estas três grandes religiões monoteístas, elas marcam, no mínimo, bilhões de pessoas. Se nós falarmos só do cristianismo, nós estamos falando de mais de 1 bilhão de católicos pelo mundo afora. Mas nós temos a tradição judaica, que é anterior ao cristianismo. Então, nós temos o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Monoteístas, cada um com seus textos, com seus preceitos fundamentais, com as suas preconizações. Quero chamar atenção para o islamismo e, inclusive, abrir a mente até para a questão de negócios, tá? Para o comércio exterior. Eu sei que eu estou falando para o curso de comunicação social, para jornalistas, mas quem nos ouve vai perceber a importância, por exemplo, no comércio exterior, Brasil com países de tradição islâmica. Nós temos que saber que para um islâmico, a carne de porco ela é proibida. É uma questão religiosa. A questão de religiosa, na sua particularidade, ela sempre leva em conta o pressuposto de fé. Mas, todavia, entretanto, contudo, os islâmicos são os maiores consumidores da exportação da carne de frango brasileira. Rio Grande do Sul, sobretudo o polo Lajeado, Passo Fundo e regiões circunvizinhas, tem muita produção do frango para exportação. Este frango que vai para a exportação, ele só será comprado por um país de tradição islâmica se ele passar pelo processo de, antes do sacrifício do animal, que um representante, um sheik, um representante do islamismo, faça orações, sim, dentro do frigorífico, voltado a Meca. Vejam só, nós estamos falando do quê? Nós estamos falando de comércio exterior, nós estamos falando de divisas, nós estamos falando de relação dinheiro, exportação. Eu conheço, e certa feita, inclusive, levei-o para Santa Cruz do Sul para palestrar, o Sheikh Said El-Muttaqui. Qual é a atividade do Said El-Muttaqui no Rio Grande do Sul? A atividade dele é a de visitar, modo de dizer, não é visitar, na verdade, é conferir os frigoríficos que abatem frango e fazer a oração para que aquele lote, para que, enfim, aquele número de frangos abatidos e que serão evidentemente enviados lá para o mundo islâmico, eles tenha sido passado pela experiência religiosa. Então, vejam que quando se fala, né, de religiões no plural, nós passamos a perceber que, não fica apenas circunscrito a uma única religião. Evidentemente, vamos tomar, por exemplo, Santa Cruz do Sul, que nós temos uma catedral. Por que catedral? Porque tem um bispo, né? Tem a cátedra, tem uma cadeira especial, né? É uma das, digamos, catedrais de arquitetura gótica, se não me engano, uma das primeiras ou segundas maiores da América Latina. Não é só um ponto de referência, mas é também um ponto de estudo de arquitetura, a gótica. Se nós pegarmos o exemplo, então, da Catedral de Porto Alegre, ela já é romana, ela tem outros
outros componentes, ou seja, que vão caracterizá-lo. Por que eu estou falando isso? Novamente, por quê? Porque nós, como professores, ou enfim, que trabalhamos, ou eu trabalhava, isto é preciso demonstrar para os alunos. E aí eu fico, e o Henrique Bauer, ele foi o meu estudante na Rede Marista, eu sempre batia na tecla no bom sentido, não é aula de religião. Por quê? Religião você vai ter na catequese. Se, por exemplo, a Júlia é luterana, evangélica, se ela é islâmica, se ela é católica, cristã, provavelmente todos vocês, quem está nos ouvindo, como é o meu caso, cristão católico, eu fui batizado, eu fiz estudos para ter a primeira Eucaristia e posteriormente o Crisma. Todos esses 3 momentos são sagrados, são símbolos cristãos católicos. E eles fazem parte de uma particularidade. Evidentemente que nós temos de ensinar a pluralidade. Por isso que eu falava da antropologia religiosa. Existem correntes antropológicas, filosóficas, que vão dizer que nós nascemos predispostos a uma religião, com a fé. Existem correntes que vão dizer o contrário. Vejam bem. Agora, eu quero chamar a atenção especial, e isto eu também fiz enquanto professor da Escola Marista São Luís, em Santa Cruz do Sul, e também enquanto professor da Rede Bom Jesus. Nós precisamos, sobretudo brasileiros do Brasil, compreender que há uma forte influência da matriz africana, das religiões de matrizes, como se diz, afro. E aí, você que está me ouvindo vai se perguntar, mas onde isso vai aparecer? Simples, nós estamos quase chegando ao ano de 2021. E a tradição de roupa branca, o branco do ano novo, ele nos reporta não a nenhuma religião da que eu falei até agora, nem ao cristianismo, nem ao judaísmo e tampouco ao islamismo, mas ela nos reporta fundamentalmente a matriz africana. Todos nós sabemos, evidentemente pela história, que nós, no Brasil, tivemos um período não tão interessante historicamente, mas em que nós trazíamos à força escravos, evidentemente, da África. E estes escravos, sobretudo a Bahia, o Salvador, enfim, é uma cidade, o Pelourinho, é uma cidade muito interessante de se visitar e de se perceber as fortes influências e marcas das tradições africanas, tanto pela roupa, branco, a palavra axé, que muitos de nós proclamamos, é uma palavra de matriz africana. Eu vou dar outro exemplo que eu gosto muito, que é o mercado público de Porto Alegre. No mercado público de Porto Alegre, e eu também sempre passava, inclusive tem um documentário, está público no YouTube, se colocarem Bará do Mercado. E, bem ao centro do mercado público, as pessoas muitas vezes, porque passam pelo mercado público, não se davam conta ou não se dão conta, mas existe um círculo com muitos sinais e, evidentemente, que estes sinais, estas simbologias, elas nos remetem
a figura do Bará. O Bará é uma figura da Umbanda. O que é a Umbanda? A Umbanda é uma religião de matriz africana. O Bará do mercado, ele é tido como protetor. Ele é tido como aquele que vai nos proteger. Mas eu quero trazer um outro exemplo para não só Porto Alegre, mas também para o litoral. Em Porto Alegre, e neste ano, inclusive, antes da pandemia, eu participei, nós temos a procissão da Nossa Senhora dos Navegantes. Nossa Senhora dos Navegantes, evidentemente, ela é cristã, apostólica, católica, romana. Para e passo, ou seja, ao mesmo tempo, nós temos a tradição de Iemanjá. Iemanjá, a mãe das águas. Nossa Senhora dos Navegantes é a Nossa Senhora que protege os navegantes. E talvez vocês já devem ter visto, tanto agora, né? Talvez nem tanto em virtude do distanciamento social, mas na virada do ano, nas praias ou em rios, existem as pessoas que fazem oferendas ao mar, a Iemanjá. Repito, talvez este ano, excepcionalmente, a gente não vai perceber tanto. Eu acredito que em 2021 também não vai ter a procissão de Nossa Senhora dos Navegantes, que ela é em fins de janeiro, em virtude, repito, que nós estamos sob a pandemia do coronavírus. Mas vejam só, tanto a procissão de Nossa Senhora dos Navegantes, que movimenta em Porto Alegre milhares de pessoas que saem do centro histórico até a igreja Nossa Senhora dos Navegantes, que fica no porto de Porto Alegre, é uma festa católica apostólica romana. E muitas pessoas fazem esta caminhada com pés descalços, algumas tentam até de joelhos, mas são 8 quilômetros, então não conseguem, algumas carregando flores ou oferendas, e ao mesmo tempo em que há a procissão de Nossa Senhora dos Navegantes, existe no Guaíba, no Lago Guaíba, no Rio Guaíba, enfim, sempre há aí uma discrepância se é lago, se é rio, se é lagoa, mas existem os que estão fazendo o quê? Estão fazendo oferendas a Iemanjá. Então, também aqui eu acho, aliás, eu julgo extremamente oportuno desmistificar o seguinte. Eu já ouvi muito, e provavelmente vocês também, essas oferendas, isso é coisa do mal, isso é coisa do demônio, enfim, oferendas muitas vezes entregues ou deixadas em encruzilhadas, deixadas em alguns pontos, né? Não, na verdade, eu não vou entrar aqui no mérito, tá, do sacrifício de animais, porque aí então seria um tema à parte, que evidentemente é muito debatido e hoje há uma lei que proíbe o sacrifício de animais. Mas é muito comum nós enxergarmos, por exemplo, oferendas de milho, oferendas de alimentos, cachaça, tá? Enfim, também. Por quê? Porque as pessoas de religião matriz africana, que muitas vezes elas têm, inclusive, uma tradição católica, apostólica, romana, elas têm as suas crenças nesta pluralidade. Pessoal, o que eu vou falar é fato, é pesquisado. O Rio Grande do Sul, e inclusive Santa Cruz do Sul, tem os chamados pais ou mães de santo, que têm os seus terreiros. O que são esses terreiros? São ambientes onde há musicalidade, onde há um pai ou uma mãe de santo, e que, evidentemente, recebem não somente pessoas
ligadas à religião de matriz africana, mas pessoas que, por alguma razão, se identificam também com a Umbanda. Outro exemplo muito interessante. É muito comum, e eu já ouvi mais de uma vez, a pessoa dizer o seguinte: eu sou cristão, mas eu acredito no espiritismo, no kardecismo, Allan Kardec. O espiritismo. É claro que, aí agora, se eu falar pela doutrina, ou seja, pelo Código de Direito Canônico, você não pode ser cristão católico e acreditar em outras crenças. Mas é muito comum, e por isso que também é tema de estudo, sim, pessoas cristãs católicas frequentarem centros espíritas para tomar o chamado passe, ou para ler o catecismo de Allan Kardec, e algumas pessoas dizem sentir-se muito bem fazendo esta experiência. Vejam só que eu comecei falando, né, das 3 primeiras religiões monoteístas, que são, repito, o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. E eu fui abrindo o leque e fui mostrando como que no Brasil, fundamentalmente, tem as suas particularidades, as suas regionalidades. É dado fundamental e é dado, inclusive, científico, ou seja, de pesquisa, que o Rio Grande do Sul é um dos estados que mais tem terreiros de Umbanda da Federação Brasileira, do Brasil. Sim, é fato. Então, e aí eu quero agora fazer também uma relação. O jogo é o jogo da capoeira, na verdade, remonta, ou melhor, reproduz uma tradição de matriz africana. É uma forma de uma expressão religiosa. Vejam como que nós podemos e nós temos sim de não só estudar, mas perceber na sociedade como que existem traços da religiosidade e devem estar, ao corresponder à minha linha de raciocínio, percebendo que, não existe apenas uma linha, não existe apenas uma única religião, e sim a pluralidade. Quando eu falo da pluralidade, e aí eu vou remontar, inclusive, preciso trazer, porque é uma informação muito oportuna. Nós temos um filósofo alemão, Arthur Schopenhauer. Schopenhauer, pertencente à escola do idealismo e romantismo alemão, pós-Kant, pós-Hegel. Schopenhauer, em sua filosofia, vou repetir, em sua filosofia, ele é um dos primeiros e únicos pensadores ocidentais que traz para dentro da sua filosofia, da filosofia de Schopenhauer, a filosofia da prática do yoga ou yoga. Sim. Ou seja, nós, estudiosos, né, da filosofia, temos de também deixar claro isso para os estudantes e demonstrar, e é fato, e aí eu vou explicar como e por que o Schopenhauer ele buscou no yoga, enfim, esta fundamentação. Para Arthur Schopenhauer, a vida é uma angústia, a vida é uma incerteza, a vida é um não sei o quê. A vida é complicada, falando, enfim, numa linguagem
muito mais acessível. Entretanto, o Schopenhauer ele vai dizer: como vivermos se a vida é angústia, se a vida é permeada por tristeza, por incertezas, como as que estamos convivendo especificamente agora com a pandemia do coronavírus. O Schopenhauer diria: a yoga é e faz enfim, traduz para quem pratica um estado de mansidão de espírito, de regramento, de autoconhecimento, de autossuperação. A prática da yoga eu nunca o fiz, mas já ouvi músicas. Elas nos conduzem a um relaxamento. Elas nos conduzem, o que Schopenhauer diria, a paz de espírito. Quando se fala em espírito, não é nada relativo aí à alma penada ou algo assim, mas o espírito é aquilo que nos move, é a ânima, né? É aquilo que nos deixa, ou seja, de bom humor, de mau humor, tristes, angustiados, não angustiados, confiantes, não confiantes. Enfim, vejam só. Eu ilustrei para vocês, e ainda eu tenho mais para falar, se me for permitido. Nós temos muito no Brasil, e aí, claro que, evidentemente, por vezes até nós temos problemas, né, como foi o caso do João de Deus, que, se não me falha a memória, é de Goiânia, que inclusive existe agora um documentário pela Globoplay. O João de Deus, ele, enquanto atuava, ele, enfim, mobilizava milhares, multidões de pessoas. Ministros do STF buscaram o João de Deus. Se não me falha a memória, o ex-presidente Lula, quando teve câncer, também buscou. Vejam só, quem era João de Deus? Um homem, uma figura normal, mas que dizia, ou enfim, acreditava em incorporar dentro da mediunidade, ou seja, dentro do que se chama do espiritismo, né, de outras vidas, de outras almas, né, incorporava alguém ou alguma entidade que iria produzir, iria trazer a cura. Claro que um ponto fundamental, quando nós falamos em religiões, nós não podemos dispensar a palavra fé. Toda religião só existe com o pressuposto de fé, de acreditar. Para um ateu, João de Deus, João Paulo II, São João Batista, Madre Teresa de Calcutá, Chico Xavier, não tem importância alguma. Para um ateu. Para um agnóstico, no ceticismo, ele dirá tanto faz como tanto fez, com todo respeito. Agora, crente, e aí também eu gosto muito de tocar nesse assunto, porque muitas vezes diz-se que crente é aquele que pertence a uma religião neopentecostal, Assembleia de Deus, enfim, eu agora não me vem, tem tantos nomes, enfim, a Universal do Reino de Deus, mas cuidado, crente é todo aquela que crê numa entidade metafísica, numa entidade superior. Então, você que está me ouvindo, se você acredita, seja no judaísmo, seja no cristianismo, no islamismo, seja no kardecismo,
tantos ismos, né? Você é um crente, sim. E aí eu vou repetir didaticamente. Eu nasci numa família católica apostólica romana. Eu sou crente na tradição de Yeshua, Jesus Cristo, o Filho de Deus. Percebem então que nós estamos trazendo questões importantes, questões pertinentes, questões que dizem respeito à sociedade, à sociologia, à antropologia, ou seja, é algo humano, mas que leva em consideração a pluralidade. Nós vivemos tempos em que, repito, por lei, a Lei 9.475 de 1997 estabelece que o ensino religioso no Brasil seria facultativo em escolas públicas e nas escolas confessionais, ou seja, que tem uma relação direta com alguma instituição religiosa, prezassem, segundo a LDB, a Lei de Diretrizes e Base, prezassem pelo ensino plural, pelo ensino de várias religiões. Por que eu gosto e por que me chama a atenção e enfim, me motiva não só estudar, mas ler e tentar compreender? Desde o início, eu venho apontando, por exemplo, elementos até comerciais. O exemplo do islamismo, o islâmico que não vai comprar a carne de frango se não passar pela oração. É muito importante ainda para os estudantes de comunicação social, de jornalismo, como um todo, nós termos essa visão ampla de como as religiões elas interferiram e vão interferir nas sociedades. Já que eu estou falando também para estudantes de comunicação social, e olha que eu não sou muito até ligado a esportes, mas é muito comum jogadores de futebol, acho eu que inclusive o Neymar, que está aí agora no olho do furacão, como você diz, mas não vou entrar nesse mérito, o próprio Neymar ou outros jogadores fazerem o sinal da cruz antes de iniciar um jogo, ou alguns antes de até quando é pênalti. Quem nunca viu isso? É o fenômeno religioso. Evidentemente, né, que o sinal da cruz, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ele faz o quê? Ele faz uma menção à tradição católica cristã. Importante ainda falar aqui de um traço que merece também ser explicado. O protestantismo de Martinho Lutero, e em Santa Cruz do Sul nós temos também uma igreja, a igreja de confissão luterana, nós não vamos ter no luteranismo e nas neopentecostais as figuras de santos. Nós não vamos ter. Então é importante também percebermos. Há uma diferença. Tá? A Igreja Católica Apostólica Romana, tomemos como, por exemplo, a Catedral de Santa Cruz do Sul, é a Catedral São João Batista. A Igreja de Venâncio Aires, que também é um grande exemplo pelo seu tamanho, né? É a igreja cujo padroeiro é São Sebastião Mártir, que é o padroeiro do Rio de Janeiro também. E, de novo, eu gosto de trazer exemplos práticos. Não tem pessoa de Venâncio Aires e de regiões vizinhas que não conhece a procissão do Bastião,
como eles costumam dizer, que é o São Sebastião Mártir, que, se não me falha a memória, culmina no dia 20 de janeiro. Claro que acredito que este ano, estamos agora quase em 2021, também não vamos ter aglomerações em virtude, repito, da pandemia do coronavírus. Mas eu estou aqui trazendo exemplos presentes, próximos, muito recorrentes a nós, mas que por vezes passam despercebidos e desapercebidos. E aí também eu quero pontuar uma outra situação. Nas salas de aula da Universidade de Santa Cruz do Sul, nós não temos crucifixos nas salas de aula. Embora, pelo que eu saiba, a Unisc tenha uma capela para pessoas católicas. Por quê? Porque a Universidade de Santa Cruz do Sul é uma universidade comunitária, mas antes disso, ela é uma universidade laica. O que é laica? Ela não tem uma religião. Se nós pegarmos a Unicinos, a Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, dentro, ou mesmo o Colégio Marista, São Luís e outros, Colégio Bom Jesus, Venâncio Aires, que é o Colégio Nossa Senhora Aparecida, evidentemente que poderão ter dentro de seus ambientes o quê? Ou a figura mariana, no caso marista, né? Também a figura de São Marcelino Champagnat, no marista, e também o crucifixo. Existe uma polêmica, e eu sou favorável, e aí vou pontuar, inclusive, embora seja católico apostólico romano, eu defendo a tese de que, por exemplo, no STF ou em instituições estatais não deveriam ter crucifixos ou, enfim, nenhum objeto, nenhuma espécie de digamos, de meio produto ou algo que faça a relação com uma religião. Por quê? Porque, evidentemente, nós vivemos num país laico. Agora, eu repito, vou repetir a exaustão. No momento que tu te matriculares, tu fores estudar na Unicinos, na PUC, num colégio, seja um marista, e se tiver, né, pode ser também numa escola luterana, só o crucifixo, você tende a ter a mínima sensibilidade de respeitar, de entender que naquela instituição não só faz parte a crença, a religião, o religare, como faz parte da própria filosofia institucional. Então, são situações bastante amplas, são situações diversas, claro que são. São situações que vale a pena nós estudarmos, que vale a pena nós termos entendimento, claro que sim. Sobretudo para nós termos respeito. E aí eu quero frisar: toda e qualquer manifestação religiosa, ou até não religiosa, ela tem de ter o verbo respeitar. Por quê? Porque nós estamos falando, repito, de um pressuposto que é o pressuposto da fé. O pressuposto da fé é um pressuposto individual. Eu, repito, sou cristão, católico, apostólico, romano. Então, por correlação, eu tenho em meus ambientes crucifixos, eu tenho adereços, ou enfim, uma medalha de São Bento, que sempre me acompanha, e isto faz parte. Agora, repito, eu respeito o cristão neopentecostal, o cristão evangélico
luterano, eu respeito o islâmico, eu respeito o de tradição judaica, eu respeito a mãe de santo, o pai de santo. Eu devo respeitar o budista. Inclusive, no Rio Grande do Sul, nós temos em Três Coroas, né? Nós temos um templo budista que, enfim, as pessoas, elas buscam, via de regra, toda pessoa, ela busca, e aí novamente eu volto, né, a antropologia, ela tem a necessidade, algumas pessoas, de buscar apoio, aconchego, uma palavra de, enfim, de mansidão, de calma, numa entidade que eu digo que é metafísica, ou seja, algo que está para além do físico, mas que se traduz por imagens, por medalhas, ou enfim, né, pela cruz, por exemplo, né? Se eu falar Santa Cruz do Sul, nós temos, ao chegar em Santa Cruz do Sul, também dá para se enxergar uma grande cruz. Claro que ela está num terreno próprio da Igreja Católica Apostólica Romana, mas enfim, ela traduz que, evidentemente, os primeiros, provavelmente, moradores, os primeiros cidadãos, enfim, os imigrantes, eles trouxeram, né, esta pressuposição. Cada vez mais, as religiões, elas são objeto de estudos. Nós temos vários pensadores, nós temos vários filósofos que tratam, que abordam da questão religiosa. Poderia citar, sem dúvida alguma, os mais conhecidos, o Mário Sérgio Cortella, que declaradamente é cristão, católico, apostólico romano, o Leandro Carnal, que teve toda uma formação jesuítica e é declarado ateu, Luiz Felipe Pondé também é ateu, mas eu quero aqui fazer um grande parênteses. Muito embora o Luiz Felipe Pondé e o próprio Leandro Carnal declaram-se ateus, são grandes estudiosos das religiões. Por quê? Porque para compreender a sociedade, para compreender o comportamento humano, para compreender o que Ortega y Gasset, um filósofo espanhol, dizia: el hombre es el hombre y sus circunstancias. Nós somos nós e as nossas circunstâncias. Então, tanto os pensadores estudiosos ateus, o próprio Yuval Harari também é ateu, mas ele escreve sobre a religião. Então, também nós podemos aí quebrar, né, às vezes, paradigma de que, se eu sou ateu, eu não vou estudar nada. Não, nós temos exemplos evidentes de pessoas, de grandes estudiosos, como os nomes que eu citei, que têm o estudo das religiões. E eu reafirmo, as religiões no plural, sociologicamente falando, filosoficamente falando, antropologicamente falando, são fundamentais para nos conhecermos, para conhecermos a pluralidade e respeitar, de novo eu falo esta palavra, este verbo, respeito. Por quê? Porque aí nós passamos a entender melhor como nós agimos, por que nós agimos e por que as sociedades elas se comportam de certa maneira, de uma ou de outra maneira. Também é interessante lembrar aqui, na nota, aliás, nas notas, não na nota, né? No real, né? Se não me falha a memória, vai lá, está escrito: Deus seja louvado. Claro que é uma influência, evidentemente, muito já antiga, da presença cristã católica no Brasil.
Brasil fora descoberto, enfim, se assim podemos dizer, por portugueses e espanhóis, e evidentemente que eles tinham a matriz cristã católica. Na nota do dólar também tem, agora me fugiu, eu acho que é In God We Trust, acho que é isso, né? Corrijam-me aí, por favor, quem vai ouvir, ou seja, em Deus eu creio, acho que é isso aí, mais ou menos. Então, vejam como que a religiosidade, de novo, né, eu falo na sua pluralidade, ela tem uma ligação muito presente, direta, no nosso cotidiano e interfere sobremaneira no nosso modus vivendi, no nosso modo de vida. Claro que sim. E talvez para finalizar, para me encaminhar aos finalmente, dizer que cada vez mais se faz importante, necessário estudarmos as religiões, termos presente a pluralidade, a diversidade, termos presente que é fundamental respeitar o ateu, o crente, o agnóstico, porque todos nós, sejamos crentes, sejamos ateus, sejamos agnósticos, nós fazemos parte de uma mesma sociedade, de um mesmo núcleo social, por assim dizer. Claro que com a sua independência, claro que com a sua interioridade, claro que com a sua especificidade. Repito, a filosofia que eu falo, a minha filosofia, ou seja, a filosofia ocidental, ela teve marcas do cristianismo. Mas, um exemplo que eu dei, e repito, o de Arthur Schopenhauer, do mundo ocidental, mas que buscou lá no mundo oriental a prática do budismo para incorporar e para fazer algo como que conditio sine qua non, condição sem a qual ele não interpretaria ou não faria a sua filosofia. Sem falar, e aí eu não sei como é que eu estou de tempo, sem falar na literatura, nos grandes clássicos da literatura. Por exemplo, a comédia de Dante Alighieri, obra do italiano, que eu estudo. Posteriormente, Divina Comédia. Ela é uma obra do século XIII, de um italiano, Dante Alighieri, mas que faz uma mescla não só da religião católica apostólica romana, mas inclusive de pensadores, ou melhor, de personagens pagãos, como por exemplo a figura de Homero. Se nós pegarmos obras da literatura brasileira, algumas de Jorge Amado, nós vamos perceber a presença cristã e também a presença, evidentemente, da Umbanda. Se nós pegarmos a obra, e eu gosto muito de Érico Veríssimo, e aqui eu citaria não só O Tempo e o Vento, Olhai os Lírios do Campo, mas sobretudo Incidente em Antares, nós temos aí também em Érico Veríssimo, que eu acho que o Érico Veríssimo era ateu, o Luiz Fernando Veríssimo, sei que até o filho é, tá? Mas o Érico Veríssimo, ele permeia as suas obras com muito da tradição cristã, católica, apostólica, romana. Então vejam só, eu aqui não falei apenas de religiões. Eu teria, não sei como é que está meu tempo, mas eu teria muito mais tempo para falar, por exemplo, né, de Dostoiévski, né, de outras obras aí da literatura internacional, e que elas trazem
para dentro do seu corpo, para dentro do corpo da literatura, a presença religiosa. Repito para finalizar: ensina-se religiões, cada um pratica aquela que lhe convier, aquela que melhor será, digamos assim, a resposta às nossas infinitas questões pessoais, existenciais, às nossas inseguranças, enfim, é algo próprio do ser humano, é algo inerente à humanidade. Acredito que eu, neste pouco espaço, tenha de forma didática, talvez sim, talvez não, fica para avaliação posterior, cumprido com talvez a minha tarefa, que seria de falar um pouco do ensino religioso e um pouco das nuances, ou seja, um pouco das relações, e abrir a nossa mente, por assim dizer, abrir o nosso pensar para um modo mais crítico, um modo mais crítico no sentido de entender que não há uma única verdade, não há. Se houvesse uma única verdade, então nós chamaríamos de proselitismo, né? Aquele que defende a sua única visão. Mas, como eu falei para vocês, nós, a partir da Lei 9.475 de 1997, sobretudo no artigo 33, pondera, não só pondera, como estabelece que nós temos que ter um ensino das religiões para vislumbrar a pluralidade, para educar para o conhecimento amplo e, principalmente, entender o divergente, respeitar. E aí, cada uma opta, né, por ter uma crença, por não ter uma crença, por ser agnóstico, enfim, cada um vai fazer a sua escolha. Agradeço Henrique Bauer, agradeço Júlia Haas-Crodt. Não sei se eu cumpri com o meu dever, é o que eu tenho para o momento, para auxiliá-los nesta disciplina, neste podcast. Agradeço muito o convite e espero ter cumprido com o que fora proposto. E, enfim, repito que eu fiz, como se fala em francês, en passant, ou seja, superficialmente, eu fiz aí uma simples exposição do que seria o ensino religioso ou seriam as religiões. Meu muito obrigado. Quem aqui fala é professor Arossi, formado em filosofia, licenciado em filosofia, mestre em filosofia pela Pontifícia Universidade Católica e sou doutorando pela Universidade de Lisboa em estudos medievais na obra de Dante Alighieri. Meu muito obrigado e quem sabe até um breve. Obrigado. Se não tomar muito teu tempo, a gente tem uma pergunta. O Brasil ele é um país de grande maioria cristã, e por conta disso acaba gerando um certo preconceito com outras religiões. E de que forma o ensino religioso, sendo ensinado nas escolas desde o ensino fundamental, pode incentivar, mais esse debate? Exatamente. Aí é que está a tua pergunta, é muito pertinente. Nós só respeitaremos as diferentes religiões a partir do momento que nós estudarmos, ou que nós tivermos, por exemplo, nós temos que desmistificar, vou dar um exemplo prático, a Umbanda. Muitos vão, mas isso é coisa do demônio, é bruxaria, é praga, é isso, aquilo. Bom, no momento que nós entendermos
as religiões, nós vamos num processo lento, porque na verdade é algo que leva anos. Nós só vamos ser tolerantes na medida em que nós tivermos o esclarecimento. Uma vez portadores de esclarecimento, ou seja, saber o que é uma coisa, saber o que é outra coisa, logo nós perderemos não só o preconceito, mas nós podemos até, quiçá, convertermos-nos, né? Sim, pode acontecer, né? Ou seja, mas fundamentalmente o respeito à pluralidade se dá com o ensino plural, com a diversidade, com o entendimento de que, por exemplo, as oferendas, seja no mar para Iemanjá, as oferendas, seja num trevo, como acontece em Santa Cruz do Sul, de alimentos, fazem parte de um ritual, de uma liturgia. Claro, Henrique Bauer, Júlia, claro que eu aqui não entrei, e aí existe uma lei da qual eu concordo, de ser contrário ao sacrifício, né, de animais para a prática religiosa. Enfim, eu quero só deixar esclarecido isso. Mas o que nós temos que ter? Nós temos que ter, para novamente ser pontual a tua pergunta, o esclarecimento. O que é o esclarecimento? É o entendimento. O entendimento só se dá a partir do estudo, a partir da compreensão. Sem isso, o Brasil, nós vamos continuar com preconceitos e preconceito. Não sei se respondo a tua pergunta. Tá, então meu último momento de fala para agradecer ao professor Arossi pela presença. Muito obrigado pela contribuição. Agradecer a todos os ouvintes. E, professor Arossi, tem alguma coisa para completar? Olha, eu novamente agradeço essa oportunidade de fazer uma pequena partilha e, como mensagem final, dizer da importância da pluralidade religiosa, do respeito, da importância de se estudar, sobretudo vocês acadêmicos, futuros profissionais do jornalismo, vão se deparar com muitas e talvez até casos, né, jornalísticos em que vocês deverão entender a pluralidade religiosa para poder escrever, né, para poder até entender situações, casos, enfim, que realmente farão parte do cotidiano de vocês. Claro que isso não se circunscreve puramente e tão somente a estudantes dos cursos de comunicação social, jornalismo, profissional do direito. Aliás, eu acredito que todos os profissionais, né, a psicologia, têm de entender. Para finalizar, Bauer e Júlia, eu repito, um profissional do comércio exterior, ele vai ter que entender da religiosidade para onde e como, por exemplo, e aí eu finalizo, você não vai vender bebida alcoólica para um país islâmico. Por quê? Porque lá é proibido. Então vejam só, eu finalizo aí com outro exemplo, né? Então nunca se vai vender carne de porco para um país islâmico e uma bebida alcoólica, né? É algo proibido. E aí, nós temos que respeitar, né? Não tem o que fazer, ou seja, né? Faz parte da cultura, faz parte da religião islâmica, assim como a católica tem seus preceitos, assim como o judaísmo tem seus preceitos, assim como o budismo, o hinduísmo, eu sequer falei do hinduísmo, né? Da Índia, enfim, que aí nós temos uma pluralidade de deuses, enfim, teríamos talvez, me desculpa, Bauer e Júlia aí, talvez até mais um episódio, mas eu sei que é cansativo para quem ouve. Meus agradecimentos, enfim, finais aí, e sucesso à empreitada de vocês nos estudos
de comunicação social, jornalismo, e na prática, né, talvez, de rádio aí, eu gosto muito, participo, aprendo, sempre participo, agora menos, né, mas de programas de opinião de rádio aqui em Porto Alegre, Lajeado, sempre é importante e gosto muito desse meio também. Meu abraço e meu muito obrigado. Por fim, agradecemos nosso convidado e vocês ouvintes. Nos sigam no Facebook e Instagram. Dessa forma, o Vortex se despede agradecendo a todos os convidados que participaram e toda a equipe do projeto. Até uma próxima e tchau, tchau!